Você falou que você tá conversando com pessoas inteligentes, foi você que falou agora. Cara, mas a sua capacidade de comunicação nos mais diferentes assuntos é um tipo de inteligência mensurável, inclusive, pela humanidade. Mas quando a gente tá falando de outros bichos, a gente tá falando principalmente de dois aspectos. E aí o que a gente faz nesses estudos é que a gente se usa como referência. Então, você falou uma coisa que é muito importante quando a gente tá falando de inteligência animal, que é sociabilização. Na hora que a gente vê um animal que, como porcos, baleias e outros mamíferos que tem uma estrutura social, então que não é só igual o tigre, que o bicho é solitário, se junta para reproduzir e depois se separa. Não, você pega a baleia, você tem conversa, você tem grupos familiares, você tem troca é bem legal, troca de presentes entre os bichos. Aí eu te ajudo aqui, você me ajuda depois, então tem essa parte da sociabilização. E aí a segunda parte que é muito importante quando a gente tá falando de inteligência animal é resolução de problemas. Então, uma das possíveis definições para inteligência, que não é a única definição, é qual é a capacidade que o bicho tem para resolver um problema. Então, você pega um polvo, por exemplo, e você coloca ele dentro de um labirinto e usa alimento para estimular esse animal, ele vai se perder a primeira vez, porque ele não conhece o labirinto, mas cada vez que ele vai andando naquele labirinto, ele vai errando cada vez menos. Ele vai achando soluções cada vez mais eficientes para resolver aquele problema. Soluções eficientes ou a memória que ajuda? Então, mas daí não importa... Memória faz parte disso que a gente chama de das definições de inteligência. Tá bom. A memória entra. Porque então, se você não tiver boa memória, a sua inteligência meio que também não serve para muita coisa. É a capacidade de aprender, ou seja, de entender que aquele caminho não tem saída e que você não deveria ir para lá, que não é algo simples. Tá. É simples pra gente porque a gente faz isso corriqueiramente, mas não é tão simples. E também a capacidade de memória, que eu virei à esquerda aqui e estava fechado, eu não deveria virar à esquerda. Tem uma outra variável também que em quase todas as definições de inteligência acaba entrando, que é velocidade. Então, eventualmente, a rapidez com que você consegue resolver esse problema... Você consegue aprender ou resolver o problema. E resgatar a memória que você tem, e isso também acaba, sei lá, vai sendo colocado como também uma questão de inteligência. E aí, se a gente pega essa resolução de problemas como um parâmetro, aí você amplia... o que você considera inteligente, você tira da questão só social, porque você vai ter animais que não são sociais e são extremamente inteligentes. Então, tem muito trabalho com corvo, por exemplo, que são incríveis. Então, mas corvo é social. Não, tudo bem, mas tem um trabalho bem legal com corvo, que o corvo tava comendo nozes. E aí, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui presente aqui, que tá assistindo essa live, no Natal, que é a pior época para comer nozes, você foi lá e você tentou abrir a casca daquela desgraça com a mão. Certo? E aí você machucou a sua mãe e você percebeu que você não é tão inteligente quanto você imaginava. E daí você colocou na porta pra tentar abrir, já fez isso. Eu pegava um martelo. E aí explodia tudo, você comia metade casca, metade noz e o resto tava no chão. E quando não tinha sorte, prendia o dedo também. E aí tem um trabalho bem legal no Japão, que os caras mostram... Gente se considera inteligente. Então, é isso que eu tô falando. Que os corvos, eles estavam com a mesma dificuldade que a gente de abrir as nozes. Então, o que o bicho descobriu? Que se ele jogasse a noz no asfalto, o carro passava por cima, quebrava a noz e ele conseguia comer. Só que tem um problema. Ele corria o risco de ser atropelado. Então, o que os corvos faziam? Eles iam nas árvores, pegavam as nozes, e ao invés de jogar em qualquer lugar, eles jogavam na faixa de pedestre. Então, ele esperava o farol fechar, jogava a noz na faixa de pedestre, o carro passava por cima, ele esperava o farol fechar de novo para ele descer. Então, a complexidade desse problema, então ele descobriu que tinha o farol, que tinha o carro, que o farol abria, que o farol havia fechava, uma frequência... que havia uma frequência tal para resolver o problema. É essa somatória de passos na resolução do problema que a gente mede quando a gente está falando de inteligência de um bicho. Esse tipo de inteligência de resolução de problemas. Já que você falou do corvo, tem aquele exemplo também... E aí dá para medir sociabilidade também. Tem um trabalho com macacos que é bem legal, com macaco prego, e aí tem replicações com outros macacos, que eles queriam saber se os bichos eles conseguiam perceber que as recompensas que eles estavam recebendo eram diferentes e se eles tinham um senso de justiça ou não. Então você prende os dois macaquinhos em gaiolas, que são uma do lado da outra, e aí você vai dando coisas que eles gostam de comer. O que os pesquisadores faziam? Testavam os macacos. Então pegava pepino, dava um pedaço de pepino pros dois. Aí pegava uva, dava uma uva pros dois. Aí a mesma coisa, pepino, uva. E aí eles começaram a perceber que os macacos comiam os dois, mas que eles preferiam uva. Depois de fazer isso por uma semana, 10 dias, num dia o pesquisador chegava e dava. E os bichos, assim, você dava pepino pros dois, eles comiam na boa. Você dava uva pros dois, eles comiam na boa. Depois de um tempo de treinamento, eles chegaram e deram uva para um macaco e pepino para o outro.
Quando os dois recebiam o pepino, os dois comiam. Quando um recebeu uva e o outro recebeu o pepino, o que recebeu o pepino ficou puto. Jogou o pepino, começou a bater na gaiola. Por quê? Porque ele tem noção de que ele recebeu um prêmio que ele deveria ter recebido diferente do outro. Então ele tem essa noção de injustiça num sentido menos complexo da palavra, individual, daquilo que está acontecendo com ele. Então ele consegue olhar para o lado, perceber que aquilo é diferente e perceber que o que ele recebeu é pior do que o outro recebeu. E aí a hora que você faz o experimento com crianças de 3, 4 anos, a resposta das nossas crianças tende a ser muito parecida. Em alguns casos as crianças vão ficar revoltadas com o que recebeu, em outros elas vão compartilhar aquilo que receberam com a amiguinha. Então você recebeu tem caso do macaco que compartilhou também. Compartilhou. Então, eu recebi 2 uvas e você recebeu um pepino, o macaco também compartilhava para resolver esse problema. Não tinha o risco de um macaco desse aí simplesmente gostar mais de pepino? Não tinha, por isso que... E aí tem uma característica de método científico que você não vai fazer só com 2 macacos, você vai fazer com 30, você vai dividir eles em pares. O preparo da experiência você tem que saber quem são os indivíduos, você vai aprender, assim, por exemplo, é aquilo que o Emílio falou, você faz um estudo nesses indivíduos para saber o que eles preferem, antes de você... Podia ser que eles, sei lá, não gostassem nem de uva e nem do pepino. Mas sim, você tem toda a razão. Por isso que você tem que fazer um experimento que elimine esse tipo de variabilidade que vai existir normalmente. Às vezes o macaco ele prefere pepino e pra ele tá tudo isolar tranquilo. variáveis. Você isola as variáveis pra testar só que... pergunta super idiota, então. Diga, eu vou repetir a resposta do Sacani. Que na verdade que era o que o Bikman falava, né? A única pergunta idiota é aquela que não é feita. Tá bom, então vamos ver.